Nacionalidade, condição de pertencer a uma nação, dividir com o povo a mesma origem, história, língua e tradições. Mas a nacionalidade representa mais do que isso, é ter acesso a direitos. No programa de hoje, você vai saber por que é importante ter uma nacionalidade, em que casos um brasileiro pode perdê-la e o que representa para uma pessoa não ter nacionalidade. E ainda a agenda cultural e o depoimento de um brasileiro que morou no Japão e nos conta sobre essa experiência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo indivíduo tem direito à nacionalidade, mas a Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que 12 milhões de pessoas no mundo sejam apátridas, ou seja, não têm nacionalidade alguma. Mas o que representa a nacionalidade e por que ela é tão importante? Para mim, ser brasileiro significa estar de bem com a vida, num país maravilhoso. Ser extrovertido, estar sempre com pensamentos positivos. Lutar pela minha terra, pelos direitos de todos e não deixar que ninguém fale mal dele. Valorizar sua cultura, independente do que os outros falem. Ser brasileiro é não desistir nunca. A ideia de nacionalidade está quase sempre relacionada com características de um povo. Alegria, timidez, garra, praticidade, criatividade. Mas essa é apenas uma visão cultural do termo. A nacionalidade é um conceito que tem a ver com direitos e deveres de uma pessoa dentro de determinado território. Nacionalidade, ela sujeita o indivíduo à autoridade daquele estado e esse estado confere a esse indivíduo direitos e lhe dá proteção. Esses direitos são os direitos políticos e os direitos civis, ou seja, o direito de votar, de ser votado, participar efetivamente da vida política de um país e os direitos civis em geral. Cada país regula as formas de aquisição da nacionalidade em seu território. No Brasil, toda pessoa nascida dentro do país é considerada brasileira nata, mesmo que seja filho de pais estrangeiros. Os filhos de brasileiros nascidos no exterior também são brasileiros natos. É o caso do Samuel, de 1 ano de idade, filho dos administradores brasileiros Daniela Loyola e David Abreu. O Samuel nasceu em Genebra, na Suíça, porque nós estávamos morando lá por conta do trabalho do Davi. E é claro que eu teria a opção de vir para cá, para ele nascer aqui, mas a nossa vida já estava correndo lá, a gente tem a nossa casa, as facilidades de montar toda a infraestrutura para a chegada dele e por lá ficamos. Primeiro teve que ser feito o registro dele em Genebra, pois ele é natural de Genebra. Depois nós tivemos que ir ao consulado brasileiro e fazer o registro do nascimento dele brasileiro. Depois, quando nós viemos ao Brasil, nós tivemos que fazer a transcrição desse documento no cartório, assim completando toda a transação. Samuel tem todos os direitos de um brasileiro nato, mas essa história poderia ter sido diferente se ele tivesse nascido entre 1994 e 2007. Nesse período, filhos de brasileiros nascidos no exterior só recebiam a nacionalidade brasileira se viessem morar aqui no Brasil. E a situação de Samuel poderia ter sido ainda pior, pois ele nasceu na Suíça, país que não dá nacionalidade para estrangeiros nascidos naquele território. Assim, ele seria apátrida, isto é, não teria nacionalidade alguma. Isso só filho de suíço, não por território, só por sangue. Foi por conta de situações como essa que um grupo de brasileiros no exterior criou o movimento Brasileirinhos Apátridas. Nós conseguimos criar representantes nos diversos países com um número grande de imigrantes, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e da própria Suíça. E logo depois se mostrou necessária uma mobilização internacional, que acabou sendo a primeira mobilização internacional da migração brasileira no exterior. O movimento sensibilizou deputados e senadores brasileiros. Em 2007, uma emenda à Constituição Federal foi aprovada. Por essa emenda, os filhos de brasileiros nascidos, pai ou mãe, ou os dois,
nascidos no exterior são brasileiros natos, desde que registrados no consulado. Com essa mudança, o Brasil segue as orientações das Nações Unidas. Segundo a ONU, os governos devem se esforçar para garantir que todos tenham uma nacionalidade. Isso mostra a importância da nacionalidade na vida das pessoas. O advogado Leonardo Leite sabe bem disso. Ele tem 3 nacionalidades e não abre mão de nenhuma. Meus pais foram estudar nos Estados Unidos e eu nasci lá, só que com 20 dias já vim para o Brasil. E por eles serem brasileiros, eu também sou brasileiro. E meu avô é italiano e por isso também tenho a cidadania italiana. Realmente eu quero fazer jus a todas elas, porque eu acho que a nacionalidade ela diz muito sobre a pessoa. E tenho uma paixão especial pela nacionalidade brasileira, porque foi aqui onde eu me criei e eu me considero brasileiro, apesar de todas as outras nacionalidades, eu me considero brasileiro de coração. Você sabe quais as formas de se adquirir uma nacionalidade? Quem responde é o professor de Direito Internacional, Antônio de Moura Borges. Professor, quais as formas mais comuns no mundo de se adquirir uma nacionalidade? São 2 as formas de aquisição de nacionalidade. A nacionalidade que se adquire com o nascimento, chamada de nacionalidade originária, e a nacionalidade que se adquire por meio da vontade, que se chama de uma nacionalidade adquirida. Os países adotam diferentes regras para concessão de nacionalidade. Em geral, os países tradicionalmente de imigração adotam o critério do jus solis, e os países de emigração adotam o critério do jus sanguinis, ou seja, filhos de pessoas daquele país têm a nacionalidade desse país, independentemente do local onde nascem. Qual é a adotada aqui no Brasil? O Brasil adota preferencialmente o critério do jus solis. São brasileiros os nascidos no território brasileiro, independentemente da nacionalidade dos pais, desde que os seus pais não estejam aqui no Brasil a serviço do seu país. E os filhos de brasileiros nascidos no exterior? Existem 2 formas de essas pessoas adquirirem ou manterem a nacionalidade brasileira nata. Pode o filho nascido no exterior de brasileiro ser registrado em repartição competente no exterior, numa repartição consular, ou então, vindo a morar no Brasil, aí eles podem optar pela nacionalidade brasileira em qualquer tempo. Em que casos o brasileiro perde a nacionalidade brasileira? O brasileiro perde a nacionalidade brasileira se opta por uma outra nacionalidade, isso de forma automática. A não ser que ele tenha uma outra nacionalidade originária. Quer dizer, se de acordo com as leis da Itália, se esse brasileiro é filho, neto, se descende de italiano, de português, de outros países, aí, se ele já tem direito a essa nacionalidade originária, aí realmente não perde, né, a nacionalidade brasileira. Professor, tem algum caso que o brasileiro ou uma pessoa de uma nacionalidade qualquer seja obrigada a adquirir uma outra nacionalidade? Essa é uma situação interessante. Porque se o brasileiro opta por uma outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Mas se no país em que o brasileiro se encontra, para permanecer no país ou para o exercício de atividades civis nesse país, for obrigado a optar pela nacionalidade desse país, aí não perde a nacionalidade brasileira. Quer dizer, entende-se que aí ele foi, o brasileiro, forçado a optar por uma outra nacionalidade.
Tá bom, obrigado, professor, pela entrevista, pela participação no Brasileiros no Mundo. Pelo Facebook, perguntamos para você, o que é ser brasileiro? O Adriano Silva mora em Santiago, no Chile, e diz: ser brasileiro é receber pessoas que não conhecemos de braços abertos, com alegria, como se os conhecesse há anos. O Cássio Amaral mora em Bolonha, na Itália, e comenta: ser brasileiro e morar no exterior é a alegria de estar vivendo uma cultura diferente em um mundo diferente. É correr atrás dos sonhos que todo brasileiro busca. Daqui a pouco, entrevista com o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Voltamos já. Por qual motivo uma pessoa não tem nacionalidade? Em que países há mais pessoas apátridas? Veja o que diz o representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Andrés Ramírez. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todas as pessoas têm direito a uma nacionalidade. Por que essa questão é tão importante? É fundamental porque é a base para as pessoas poderem ter todos os direitos. Quantas pessoas no mundo são apátridas hoje? Existe uma estimativa? A verdade é que o ACNUR tem uma estimativa de 12 milhões de pessoas apátridas no mundo. Qual a origem dessas pessoas, nações e casos mais comuns? Sobretudo no século XX, aconteceu que após a queda do bloco soviético e com o surgimento de muitos países novos, também com a queda e o desmembramento do que foi a antiga República de Iugoslávia, o que foi a antiga República Tchecoslováquia, com essa separação de países vieram à tona muitas pessoas que ficaram sem nacionalidade. É ali que o tema da apatridia, o tema da falta de nacionalidade, virou um tema de grande dimensão internacional. O que acontece com essas pessoas? Quais as consequências na vida dessa pessoa? As consequências, como eu estava falando aos começos, são muitas. Sobretudo porque quando uma pessoa não tem nacionalidade, não tem documentos para viajar, por exemplo. As pessoas não têm como conseguir o passaporte, têm problemas até para trabalhar, têm muitas dificuldades para poder acessar o mercado de trabalho e, de ali por diante, tem problemas em muitos dos países onde precisa de ter documentos válidos para poder ter acesso aos serviços públicos e não tem como. Então, as consequências de não ter essa nacionalidade são terríveis e é uma das principais tragédias no mundo dos direitos humanos. O Brasil ele recebe muitos pedidos de asilo, de refúgio de pessoas apátridas? Não, nem tanto. Nós temos tido, sim, alguns aqui no Brasil, alguns pedidos de refúgio de pessoas apátridas. E também temos tido alguns pedidos de pessoas apátridas que não são refugiados. Por exemplo, para você saber, aqui no Brasil, nós temos 5 pessoas que são refugiadas apátridas, ou seja, que não tinham nacionalidade, mas ao mesmo tempo solicitaram a condição de refugiado. Temos 5. Agora, já no caso daquelas pessoas que não são refugiadas, mas que são apátridas, tivemos um caso apenas o ano passado. Este caso, já que não existe aqui no país um mecanismo para a determinação da condição de apatridia, o que foi feito, o caso foi encaminhado ao Conselho Nacional das Migrações. E esse é um caso que ainda está sendo avaliado pelo CNIG, pelo Conselho Nacional das Imigrações. Qual tem sido a resposta do Brasil nesses casos? No caso daquelas pessoas que são refugiadas, a resposta tem sido muito positiva. Como eu falei, temos 5 casos, 5 têm sido reconhecidos. Agora, no caso daquele que era apátrida, mas que não é refugiado, como eu falei, o caso foi, até agora, tem sido positivo no sentido de que o caso foi encaminhado ao Conselho Nacional das Migrações. Mas, como eu falei, ele ainda está sendo avaliado e, portanto, não sabemos ainda o resultado. E você, imigrante brasileiro, quer saber como registrar seu filho nascido aí no exterior? Anote o que você deve fazer. Para garantir que seu filho nascido no exterior tenha a nacionalidade brasileira, siga alguns passos. Primeiro, é preciso ter em mãos um documento oficial do país de nascimento, que servirá como primeiro comprovante.
Com essa certidão, registre a criança em uma repartição consular brasileira. Isso já garante a ela a nacionalidade. Se vier ao Brasil, é aconselhável fazer a transcrição do documento em um cartório de registro civil. Para você, o que é ser brasileiro? Pelo Facebook, a Patti Benedetto, que mora em Roma, na Itália, diz: é se portar com a educação do branco, a inteligência do índio, a garra dos colonizadores e a coragem do negro. Já Heloísa Lousada comenta: é acordar em Singapura e querer comer pão francês com queijo Minas e café com leite. Aí você apela e come um queijinho branco indiano que não derrete por nada desse mundo. Voltamos já com a agenda cultural e o depoimento do jornalista Edgar Matsuki, que morou no Japão e conta o que achou dessa experiência. E para você que gosta de música e arte, chegou a hora da agenda cultural. E para quem está em Paris, ainda dá tempo de conferir a exposição Brasília Meio Século da capital do país. Depois de passar por 6 países, a exposição Brasília Meio Século da capital do Brasil estará em Paris, de 25 de abril a 18 de junho, na sede do Partido Comunista Francês. A exposição conta a história de Brasília por meio de obras que fazem o visitante voltar no tempo, como as cartas trocadas sobre a nova capital, entre os arquitetos brasileiros Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e o francês Le Corbusier. A exposição já passou pela Argentina, Chile, Espanha, Índia e Portugal. Desta vez, a curadora Daniela Ataide irá levar obras pertencentes ao colecionador Cláudio Pereira, como as peças dos monumentos da capital federal, feitas em bronze. Essa exposição, Brasília Meio Século da capital do Brasil, vai estar em Paris, no período de 25 de abril a 18 de junho de 2013, na sede do Partido Comunista Francês. É a primeira obra de Oscar Niemeyer no exterior e é considerada patrimônio histórico francês. Gostaria de convidar a todos para visitar essa exposição. A entrada é franca e vai estar aberta todos os dias, de segunda a domingo, de 8 às 18. O jornalista Edgar Matsuki morou no Japão e nos conta o que achou dessa experiência. Meu nome é Edgar Matsuki, eu tenho 28 anos, eu sou jornalista. Eu morei no Japão por 3 anos. Trabalhei em fábricas de eletrônicos e autopeças. Com certeza foi uma experiência muito enriquecedora no Japão. Eu fui com 18 anos para lá, então aprendi a me virar sozinho no Japão, aprendi a dividir as coisas, morei com outras pessoas. Tive minha independência financeira e culturalmente o Japão é um país muito rico. No Brasil você é japonês, você é chamado de japonês, mas no Japão você vê que você é completamente diferente de japonês. Você é o brasileiro no Japão. Essa dificuldade de adaptação passou, num primeiro momento, pela língua até. Tem uma vez, eu tinha que mandar uma carta para o Brasil, eu estava mais ou menos 1 mês no Japão e eu não sabia onde ficava o correio da cidade. O que eu fiz? Sem saber falar quase nada, eu peguei um dicionário e daí eu li a frase, a frase em japonês é Yubin Kyoku wa doku desu ka? E saí perguntando para as pessoas na rua. E eu não entendia nada que elas falavam, mas elas apontavam para um lado e eu ia na direção que elas apontavam. Então quando eu cheguei no local, foi uma vitória, foi a primeira vitória, né? Depois o desafio era voltar para casa, né? Há muitos detalhes diferentes na própria vida cotidiana no Japão. Nas próprias lojas, quando você entra, as pessoas sempre falam bem-vindo, o que de início pode causar uma certa estranheza, tamanha cortesia dos vendedores. E não foi meu caso, mas muitas pessoas, chegavam na loja e daí a pessoa simplesmente falava bem-vindo, que é irashaimase, e as pessoas ficavam olhando para a pessoa, o que ela quer? Justamente isso. Então, esses pequenos choquezinhos culturais são algumas dificuldades no início. Fora isso,
Tem a questão do trabalho, que o trabalho lá é muito duro, né? As pessoas faziam muita hora extra no Japão, então o mínimo que você trabalhava por dia lá eram 12 horas, então o corpo pesava também. Viver no Japão é sensacional. Não só conviver entre os próprios japoneses, mas viver entre os brasileiros que estão no Japão, porque até uma espécie de corporativismo entre brasileiros que estão no Japão. Eles acabam se unindo por estarem numa situação, entre aspas, adversa, em outro país, sem falar a língua, eles acabam se reunindo mais, então realmente acaba criando uma comunidade. Conheci muitas pessoas legais, tenho amigos que preservo até hoje lá no Japão. O dinheiro que eu ganhei no Japão me proporcionou fazer uma universidade no Brasil, seguindo a carreira que eu queria seguir. E também a experiência no Japão me ajudou muito como jornalista, até com trabalhos quando eu voltei para o Brasil. Eu consegui me manter por muito tempo no Brasil com trabalhos sobre brasileiros no Japão. O Brasileiros no Mundo fica por aqui. Sugira um tema para o nosso programa? Envie um e-mail para brasileiros@ebc.com.br. Curta a nossa página no Facebook. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional, o Brasil onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!